Olá, no Alesp Cidadania de hoje nós vamos falar sobre a Associação G14 de apoio aos pacientes de poliomielite e síndrome pós-pólio. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu recebo aqui Andréa Caselli, que é conselheira fiscal da associação. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade para a gente poder falar de poliomielite, para a gente poder falar de síndrome pós-pólio, neste momento que o Brasil está com as taxas de vacinação incrivelmente baixas. Então, obrigada a vocês, porque a gente pode falar sobre esse assunto. Eu que agradeço. Inclusive, quando se falava em poliomielite, a gente sempre lembrava da paralisia infantil, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso e que há muito tempo não se ouvia crianças tendo esse problema. A gente sabia de pessoas já ali com seus 30, 40 anos com a doença, mas não novos casos, né? Graças a Deus, né? Você não tem crianças nem pessoas jovens com paralisia infantil, justamente porque desde 89 o Brasil não tem nenhum caso novo. Graças a Deus. O último caso é de 89, é um menino, um rapaz da Paraíba que hoje tem 33 anos. Maravilha, mais de 33, né? Porque já tem mais tempo. E nós não tivemos nenhum caso justamente porque a cobertura vacinal do Brasil era exemplo para o mundo. A gente tinha coberturas vacinais na faixa de 95%, que é considerada a melhor. Então, se você tem 95% da população vacinada, não tem como a doença voltar. O grande problema é que hoje as taxas do Brasil, desde 2015 para cá, elas têm ficado abaixo de 60%. Você imagina, se todo ano você tem 60% só de vacinação, o que vai acontecer no longo prazo é que você vai ter uma população enorme sem vacina. Se alguém vem para cá da África, do Paquistão, que é onde ainda tem pólio, de avião, e traz o vírus, e encontrar uma pessoa aqui sem a vacina, a gente já sabe esse filme que a gente acabou vendo, o que aconteceu na Covid. Uma única pessoa é capaz de levar o vírus e ele se espalhar porque não tem a vacina. Aí a questão então é um vírus. Ele de que maneira que é transmitido? Tem uma fácil transmissão então? O vírus da polio é muito parecido com o vírus da Covid. É um vírus de RNA. A gente ouviu falar tanto dessa história, né, de vírus de RNA. Então ele tem uma transmissão que é por saliva. Então, microgotículas, como acontecia, e ele é orofecal, que então ele tem ainda, ele se aloja no intestino, coisa que não tinha essa característica na Covid, mas na polio sim. Então, qual que é o problema? Nós não temos um bom sistema de saneamento básico no Brasil, principalmente nas cidades menores, nas cidades de interior. Então, esse vírus, ele vai para o intestino, do intestino ele vai para o esgoto, e no esgoto, se ele não está todo tratado e capsulado, ele fica no ambiente. Então, é uma doença extremamente perigosa por causa disso. Nós não tivemos muitos casos de adultos no Brasil, mas a polio, ela atinge a população adulta. Se essa população não foi vacinada e não está imunizada com relação a isso. Então, você imagina o perigo que é você ter uma população infantil não vacinada. E hoje a gente vê meio que um movimento, até na época da Covid, né, quando se falou também da vacinação da Covid, começou a se levantar essa questão de pessoas contra a vacina. O movimento anti-vacina? Eu acho que ele ganhou força. Já tinha um movimento nos Estados Unidos anti-vacina, teve aí uma fake news, que agora a gente já denominou isso, né, de que o autismo estivesse relacionado com vacinas. Depois ficou provado, quem tem dúvidas sobre isso vai procurar, que vai ver que não tem uma ligação entre o autismo, mesmo com esse aumento de autismo com vacinação, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Mas quando você coloca medo nas pessoas, e a pessoa não tem medo da doença, porque eu acho que a questão é isso, como é que você vai ter medo de uma vacina, mas não tem medo da doença? Então eu vou trazer aqui uma experiência muito pessoal, porque quando eu tive a polio, nós estávamos em 1968, em Macapá,
Então, a minha mãe, ela era uma pessoa de São Paulo, ela se casou, e meu pai tinha sonho de ser missionário, toda uma questão religiosa aí, e eles foram trabalhar na região do Amazonas. Então, a sede deles era em Macapá, que naquela época, imagina, 55 anos atrás, era uma região que não tinha nem energia elétrica. A energia elétrica era algumas horas durante a noite. E então, nem no posto de saúde você tinha refrigeração para manter vacina. Então, não tinha. E a minha mãe, ela casou com 18 anos, ela era bastante jovem para o que a gente vê hoje, né? Imagina, casar com 18 anos, mas na época era isso. Quando a gente teve a polio, eu estou falando da gente porque eu e o meu irmão tivemos poliomielite. São poucas as famílias que a gente sabe da polio ter atingido mais de uma pessoa. Na minha casa foram 2 crianças. Com idades diferentes? Sim, meu irmão 2 anos e 4 meses mais velho do que eu. Então, aliás, 1 ano e 4 meses mais velho que eu, ele tinha 2 anos e meio quando ele teve a polio. Então, a minha mãe nunca tinha ouvido falar em poliomielite. E aí diz que ela foi numa consulta lá em Macapá mesmo, e o médico falou para ela, mas, dona Francis, como assim a senhora está com teus filhos, a senhora é do sul, vem se enfiar aqui não tem, teus filhos não têm imunidade para estar aqui, a senhora é louca. Se eu fosse a senhora pegava essas crianças e ia embora daqui. E disse que minha mãe chegou e falou da polio para ela. Não, seus filhos nem vacinados não são. Você tem que ir para Belém, vai vacinar essas crianças. Disse que ela foi e falou para o meu pai, olha, eu estou super assustada com isso. Ele falou, nós vamos para São Paulo em dezembro. Lá a gente cuida disso. Isso devia ser setembro, outubro. A gente cuida disso, não vai acontecer nada, tá tudo bem e tal. Então, minha mãe se conformou com essa espera que já ela ia para São Paulo e ela ia resolver isso. Os dois já estavam com... Neste momento ainda não, mas a gente teve o contato com o vírus no começo de dezembro e a gente ia viajar, sei lá, dia 15, isso aconteceu dia 2, 3. Entendi. Então, a minha mãe falou, olha, não tem como... Assim, eu não me sentir mal pelo que aconteceu, porque é como se eu tivesse sido avisada e eu não fiz nada. Então, a minha mãe não teve medo da polio. Não vacinou porque não tinha consciência de que isso era uma doença muito grave. E eu estou vendo a história da minha mãe se repetir na casa de um monte de brasileiros. Eu diria que se a gente tem 60% de pessoas vacinadas, 40% dessas mães estão nessa mesma condição obtusa que a minha mãe esteve naquele momento de achar que não era tão importante, que podia esperar. Que não aconteceria nada, né? Isso. Então, quer dizer, existe uma falsa segurança porque hoje você não tem contato com o vírus, porque o vírus não está no Brasil, mas ele não está hoje. Amanhã vem alguém infectado, esse vírus fica incubando 10 dias. A pessoa pode estar com o vírus, ele vem, ele entra em contato com você e você não sabe. Nós tivemos uma ameaça de um caso que foi lá em Macapá mesmo, mas parece que não se confirmou que era o vírus da polio. Então, como é que você faz se isso aqui acontecer? Porque a gente tem a vacina, as campanhas estão aí. A minha mãe ainda posso dizer que ela não tinha vacina. Né? Naquele o médico lugar falou, tinha. mas ela não era uma coisa que ela levava e resolvia. Macapá naquela época, eu não sei como é hoje, mas você tinha que pegar um avião e ir para Belém vacinar. Concorda comigo que não é uma coisa tão simples? Você tem 2 crianças, você tem uma dinâmica. Minha mãe era professora, não estava nas férias. Não era uma coisa assim facinha de você falar, olha... Claro que se ela soubesse, ela teria feito. Né? Mas não está disponível pegar e voltar no túnel do tempo e dizer eu quero mudar isso hoje. Só que hoje a gente tem em cada bairro praticamente um posto de saúde com a vacina, né? Então, se eu posso usar a minha experiência para alertar, eu diria, mães, vai correr esse risco mesmo? Aí como que foi? Então assim, seu irmão já estava com 2 anos e 4 meses e você... devia estar com 10 meses. O que aconteceu com ele? Porque na idade dele, ele já estava andando, já estava uma criança em franco desenvolvimento. Eu até mandei fotos depois, se você quiser. E você não, porque você ainda estava naqueles 10 meses, que era o início
de andar. Tenho fotos com o dedinho, fazendo os primeiros passinhos, então eu tenho esses relances, que são minhas primeiras tentativas de caminhar e depois nunca mais. Eu fui caminhada com 3 anos, já com aqueles aparelhos aqui, e muleta, bom, e aí a minha vida inteira, as muletinhas que estão aqui se tornaram as minhas companheiras, eu uso órtese. Hoje até para distâncias maiores eu preciso de uma cadeira de rodas, porque eu já não aguento andar 100 metros, eu já fico cansada, por causa dessa questão que hoje a gente conhece que existe, que está relacionado com o vírus da polio, né, que ele altera o neurônio motor, e então a gente ao longo da vida ainda vai ter mais problemas fora a sequela da polio, que é a tal da síndrome pós-polio. Então, assim, que é algo que também é discutido aqui na LESP, foi bastante discutido, a Andréia participou bastante dessa discussão, que inclusive gerou uma lei que fala sobre essa questão da pós-polio, porque era algo também que não se sabia, até porque as pessoas agora estão chegando nessa idade, né, acima dos seus 40 anos, e começam a ver que a polio ainda traz sequelas, né? Se a gente pegar a população da Europa e dos Estados Unidos, que é mais velha do que a nossa em relação à polio, eles são mais velhos porque eles terminaram com a polio antes, né? Então a população de lá, eles têm 10 anos antes eles já não tinham bem menos, uma população menor com a poliomielite. Então eles têm bastante relatos de síndrome pós-polio, dessas questões neurológicas, mas aqui no Brasil o primeiro estudo só foi acontecer depois de 2005, quando no ambulatório de investigação de doenças neuromusculares da Unifesp, que é o neurologista-chefe da cadeira, que é o Dr. Acari de Souza Bulli, que ele tem um trabalho maravilhoso com a população da poliomielite. Então ele começou a ver, dentro dessa questão neurológica, o que acontecia com os pacientes. Foi feito um estudo, esse estudo foi tão bem feito e tão bacana que ele gerou um material que foi entregue na OMS, que é a Organização de Saúde, e gerou um CID, que é o reconhecimento de que essa condição existe. Ele tem o CID G14, por isso que a associação se chama Associação G14. E aí foi o reconhecimento de que a polio não deixa só uma sequela física. Não é uma deformidade que ficou na perna, no braço, ou um comprometimento pulmonar, mas ele deixa uma doença neuromuscular, porque ele atinge o neurônio motor não se regenera, então a possibilidade desse neurônio motor, ele ao longo dos anos, ele apresentar falha e déficit é muito grande, né? Que é a síndrome pós-polio. E daí no caso, até voltando um pouquinho à pergunta, no seu irmão, como a sua mãe começou a identificar, porque você acabou citando o seu caso, quando iniciaria ali os primeiros passinhos, já paralisou. E no caso dele? A gente tem isso até bem documentado, porque nós recebemos a visita de um tio, então tem fotos e tudo, e a minha mãe fala que chamou a atenção, porque ele era uma criança muito alegre, e aí ele começou a ficar chorão. Que ele queria ficar no colo, então tem uma foto que ele está do lado do meu tio, uma muretinha, e ele está se segurando assim. Então, na época minha mãe não percebeu, mas depois ela começou a ver que ele começou a estar estranho. Os sintomas da infecção viral é muito genérico, porque é vômito, é febre, é diarreia, então isso pode ser qualquer coisa. Então, para minha mãe, podia, uma virose, sim, ele podia ter comido alguma coisa que não caiu bem, ou a criança está chatinha naquele dia. Você não vai achar que é uma doença grave, né? Então, a minha mãe, quando ele realmente levantou, chorando, deu 3 passos, caiu no chão e ela pôs ele de pé e ele não ficou, aí ela falou, ei? E esse tipo de relato a gente vê em muitos pacientes, que a criança ficou muito ruim porque ela causa uma paralisia flácida. Então significa que a criança fica toda molenga e aí você pega, ela parece uma bonequinha de pano. Não tem músculo, é como se o músculo derretesse. E aí a minha mãe viu aquela criança toda ali ruim,
E levou no posto, o médico falou, aqui não tem o que fazer, cata esse bebê e leva para Belém. Aí minha mãe pegou o avião, foi embora para Belém com o meu pai. E para o meu pai só deixar ela no aeroporto, e ela falou assim, eu com aquele bebê molinho no colo, falei para o meu marido, não aguento esse neném morrer no meu braço. É melhor você subir no avião, vamos levar ele para Belém. E foi o que meu pai fez, eu fiquei com a vizinha. E aí, olha, meu irmão ficou entre a vida e a morte uns 5 dias. Eu nunca corri risco de vida, mas ele ficou... Assim, a minha mãe guardou por anos uma roupinha que ela tinha escolhido para enterrar, e ela sempre contava aquela história, que ele só mexeu os olhinhos. E fato é que meu irmão, acho que tinha muito amor pela vida. Até hoje ele é uma pessoa que tem um amor pela vida, assim. Apesar dele ter ficado tetraplégico, porque ele não tem boas funções de braço nem de perna. Mas Deus é tão bom que meu irmão, ele é formado pela USP. E ele é farmacêutico, trabalhou bastante enquanto ele conseguiu. Ele é uma pessoa assim, sabe, sensacional. Eu acredito que boa parte da minha vivência, da minha positividade com a Poli foi vê-lo, porque ele tem um comprometimento bem maior do que o meu. E ele sempre teve, sabe, essa postura muito positiva da vida. Então, eu vou dizer para você que se alguém aqui pode mostrar que a vida faz sentido, não importa se a situação não é a ideal, é ele. E até a criação dessa associação G14 é também para dar apoio às pessoas, né? Como você falou, o seu irmão foi ali um espelho para você tocar a vida e falar, é possível. E vocês também têm sido, né, ajuda para outras pessoas? Fala um pouquinho para a gente. Sim, eu só percebi o quanto foi importante para mim ter o contato com outras pessoas que tiveram pólio quando eu, em 2005, soube que havia esse atendimento especializado no ambulatório neuromuscular. Fui lá para fazer o meu atendimento. E aí eu conheci outras pessoas com pólio muito parecidas com a minha própria história. Eu lembro que aquilo foi assim tão sensacional. É engraçado falar isso, né? Porque é outra pessoa com pólio, com os mesmos perrengues que você, mas essa identificação, você vê, conhecer outras histórias é muito bom, é muito legal. E eu conheci outras pessoas. Naquele momento eu não participei da criação da associação, eu trabalhava e não achei que era muito importante, então não me envolvi, mas assim, gostei de participar, gostei de ver outras pessoas. Eu só me liguei no movimento mesmo quando eu comecei a participar mais, e aí eu vi quanto era importante. Naquela época tinha um movimento aqui na LESP, que foi uma lei que foi colocada pelo Celso Gianazzi, porque nós queríamos muito um centro de tratamento. Porque, claro, uma doença que não é conhecida, você vai ter tratamento? Não vai, né? Sim. Então a gente lutou por isso, nós conseguimos que ela fosse aprovada aqui dentro, mas ela não foi promulgada pelo governador na época. Nós até hoje não temos esse centro de tratamento. Quem sabe aí a casa não ajuda a gente a propor, o nosso governador aí não entende que isso é importante, porque nós não temos muitos centros de tratamento para doença neurológica. Eu acho que São Paulo é um polo tão interessante. Que ele poderia ter esse polo para doença neurológica, porque você tem a ELA, você vai ter distrofias, você tem muitas doenças que poderiam ser atingidas. Infelizmente, hoje, eu não sei se felizmente ou infelizmente, antes essas doenças matavam em seguida. Hoje, que a gente tem tecnologia que consegue que dá uma sobrevida maior, você também precisa, nessa sobrevida, ter um atendimento especializado. Então, você tem crianças com distrofias que não tem um atendimento muito especializado dentro do governo. Por que não criar isso que você vai aprender com essas doenças e também vai oferecer isso? Você só desenvolve a ciência se você tem um motivo. Então, de última, doença desenvolve tecnologia. E daí, no caso da poliomielite, não há cura,
A polio sim, porque a polio é uma infecção viral. Tá. Do mesmo jeito que com a Covid você tinha um tratamento, você às vezes tinha complicações, a pessoa se restabeleceu da doença, beleza, não tem mais o vírus. Só que aí fica a sequela. Sim. E da sequela não tem então, como... Da sequela porque você falou sobre a questão neurológica, né? A parte motora é comprometida. O que é doença de neurônio motor? A gente tem neurônios que são responsáveis pelos movimentos. Então, eu dou um comando para o meu cérebro, ou o cérebro dá um comando para eu fazer o movimento aqui do meu braço. Eu sei o que eu quero fazer e o meu cérebro coordena isso. Agora, se o neurônio e o nervo não estão comunicados, tem um corte dessa comunicação, não tem como o neurônio fazer isso. Ou o neurônio não está no músculo, que eu acho que é isso. O neurônio motor, ele tem uma conexão com o músculo. Aí ele não se conecta no músculo, aquele músculo não tem esse estímulo, ele não mexe. Então, na polio especificamente, você pode perder muitos neurônios. Então, a gente não tem uma paralisia total, porque não corta o neurônio. É diferente de alguém que sofreu um acidente e corta a coluna, por exemplo. Ela não mexe nada da cintura para baixo, não sente nada, porque cortou a comunicação na medula. Para nós não, corta a comunicação do neurônio motor. Como ele não regenera, mas o neurônio motor ele consegue ramificar. Então, digamos que eu perdi um movimento de braço, eu consigo que o neurônio se ramifique e ele consiga fazer um movimento, digamos, com função, mas não forte. Então, ele fala que é a plasticidade neurológica. Na pós-polio, esse neurônio que ramificou e começou a fazer um movimento que não era dele, ele morre porque ele está sobrecarregado. Porque ele fez tipo a função de 10 neurônios em vez de fazer de 1. E aí ele fica sobrecarregado. Por isso que hoje a orientação é que você não sobrecarregue teus neurônios. Por isso que eu passo a usar uma cadeira de rodas, eu não vou fazer uma caminhada longa. Eu preciso ir num lugar que eu vou precisar andar. Talvez o mais interessante seja eu não andar com a muleta que exige um esforço físico grande. Mas eu posso fazer esse mesmo percurso de cadeira de rodas. Ou com a scooter, que é mais moderna, né? Um equipamento assim. São as tecnologias assistivas que permitem que a gente faça as mesmas coisas de uma maneira diferente. Até também a utilização, por exemplo, da muleta, ela tem um esforço maior também no braço, por exemplo. Claro. Então, daí é isso que você está falando, essa pós-polio ok, funcionou porque deu ali agilidade para as pernas que não estão funcionando, porém, mexeu com todo o tronco, sobrecarregou o tronco, é isso? E se você faz aquele exame de eletroneuromiografia, a pessoa diz, eu não tenho poliomielite nos braços, por exemplo, que é o meu caso, né? Meus braços estão muito próximos da normalidade. Mas no exame de eletroneuromiografia, você vai verificar que eu tenho meus braços afetados, mas não tanto, digamos que afetou 20%. Ao passo que nas minhas pernas eu posso ter tido, sei lá, 60%, 70% de afetação. Então, o que acontece? No meu braço, o próprio neurônio vizinho, ele conseguiu que eu não percebesse que eu tenho uma deficiência motora no meu braço. Por quê? Porque eu tenho isso. Mas quando eu começo a exigir muito desse neurônio ao usar a muleta, imagina, eu faço um esforço no braço maior do que você, inclusive. E eu já tenho alguma lesão neurológica no braço. Eu começo a fazer isso, eu começo a ter lesões... tipo uma tendinite, tipo lesão de ombro, lesão de cotovelo, lesão de pulso, fora os neurônios mesmos começam a desligar. Então a gente vê pessoas que andavam muito bem de muleta, hoje não conseguem mais. Eu ainda mantive, ainda consigo usar bem as muletas, mas eu já não consigo fazer... eu cheguei a andar 1 quilômetro de muleta, porque a gente é louco, né? Os amigos vão fazer um passeio, vão fazer uma caminhada, você fala, opa, eu vou. E vai, eu fui. Só que depois... Vem a consequência, né? Porque o braço é muito exigido. Quer ver uma coisa que eu fui muito exigida? Que é a minha faculdade, que não era obrigatória ter acessibilidade. Eu subi 3 andares todos os dias durante 4 anos para fazer o meu curso.
Então, quer dizer, como que eu fazia isso? Eu jogava o peso aqui e empurrava cada degrau. 3 andares, todos os dias. Então, claro que isso cooperou para que eu tivesse mais lesões de braço. Se eu, naquela época, tivesse um elevador, eu não teria que ter feito todo esse esforço. E a gente vê o quanto as políticas públicas elas são importantes e as leis, né? Hoje, praticamente todos os lugares têm a obrigatoriedade de acessibilidade. E nesse caso, se não tivesse como mudar e construir uma parte acessível, no mínimo a sua sala de aula seria lá embaixo. Sim. E não no terceiro andar. Né? Nossa, e era impossível. Era quase que ele dissesse, olha, eu estou te fazendo um favor de deixar você participar. Não, quando eu penso nisso mesmo, como já melhorou, porque a minha geração, né, eu sou de 68, ela pegou pelo menos 20 anos sem nada. Porque você tinha os ônibus, mas o ônibus só foi obrigado a fazer a acessibilidade depois de 20 anos. Eles tiveram, a concessão ganhou 20 anos para oferecer acessibilidade. Mas eu não fiquei congelada. Eu vivi esses 20 anos sem acessibilidade. Eu provi a minha acessibilidade com os meus braços, ou a minha família proveu a acessibilidade com um veículo ou levando. Eu já vi mães que levavam, irmãos que levavam o outro irmão num carrinho de pedreiro. A gente ouve histórias assim. Claro, eu estou falando que eu sou sortuda porque eu estava em São Paulo e eu tive uma estrutura muito boa da minha família. Mas as histórias que a gente ouve da polio aí, assim, a gente fala, meu Deus, como que pode acontecer isso? Claro, porque nada estava preparado. Eu digo que nós inventamos o que é acessibilidade. A gente inventou o que é a inclusão. E sobre isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um rápido intervalo, porque ainda tem muita coisa. Esse assunto, ele, como deveria mesmo ter acontecido, veio aqui para a LESP, algumas medidas já foram adotadas, outras ainda precisam ser. E é isso que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Estamos de volta com a LESP Cidadania, hoje falando sobre a Associação G14, de apoio aos pacientes de poliomielite e síndrome pós-polio. Aqui nos nossos estúdios eu recebo Andréa Caselli, que é conselheira fiscal da associação. Bom, a gente vai ver um vídeo agora com depoimento da presidente da associação, que conta um pouquinho da sua vivência e também como a associação tem ajudado tanta gente. Olá, meu nome é Sandra Ramalhoso, eu sou uma mulher cadeirante, clara, tenho cabelos grisalhos, uso uma blusa verde e um cachecol preto. Sou a atual presidente da Associação G14, Associação de Apoio aos Pacientes de Pólio e Síndrome Pós-Pólio. Essa associação surgiu para termos um apoio para as pessoas que tiveram pólio, sobreviveram e que desenvolvem a síndrome pós-pólio. Oferecemos a divulgação de terapias, tratamento, apoio psicológico e melhor qualidade de vida para os pacientes. Eu nasci em novembro de 1963 e em janeiro de 1964 eu fui acometida pelo vírus. Minha mãe me levou ao posto para tomar vacina, mas eu já estava contaminada e não pude tomar a vacina. O tratamento foi demorado porque o médico disse que eu estava com gripe e aí demorou para ter o tratamento adequado. Quando eu fui para o Hospital das Clínicas, eu fiquei mais ou menos uns 20 dias no pulmão de aço. Ao sair, eu não mexia nada do pescoço para baixo. E até os meus 15 anos, a rotina da minha vida era escola e fisioterapia, escola e fisioterapia. Eu perdi muitas oportunidades de estar com meus amigos, de ter uma convivência social, o pátio da escola. Quanta falta hoje eu sinto dessa convivência no pátio, né? Daquela competição de você estar com os amigos. Depois eu cresci e os bailes não fui, não podia ir. Apesar de andar com 2 muletas e 2 órteses,
mas eu tinha muita dificuldade. E aí, como é que foi o meu trabalho, minha faculdade? Com muita dificuldade eu fui para a faculdade, tinha escola, tinha escada. Na faculdade que eu frequentei, tinha muita escada, uma escada redonda, e eu acabei desistindo de completar o curso. E aí eu não poderia mais. E aí o que eu fiz? Fui ser empreendedora, fui ser professora de música. Essa foi a minha vida. Depois tive 2 filhos e agora eu tenho os sintomas da síndrome pós-pólio. A musculatura que eu ganhei até os 15 anos eu estou perdendo. Meu pulmão já não respira como respirava. Eu sou obrigada a usar um respirador, um BiPAP. E já não uso mais as muletas e as órteses. Ando numa cadeira de rodas. Você, mãe, você é responsável pelo seu filho. Você pode evitar que seu filho passe por isso. Está nas suas mãos a decisão de andar 50 passos e levá-los a uma UBS. Já há casos em que estão sendo investigados sobre novos casos de pólio. Não podemos deixar que isso aconteça. Acabamos de sair de uma pandemia, sabemos a importância da vacinação. Então, pais, mães, não deixem de proteger os seus filhos. É uma responsabilidade sua. A vacinação está lá, no posto. A vacina salva. É um recado muito importante, né? Então, até algumas semelhanças, né, por aquilo que você passou, e a gente vê então que muitas outras pessoas enfrentaram as dificuldades, assim. A gente vê que tivemos avanços, né? Como você comentou, vocês acabaram criando ali as políticas públicas, né? Os direitos, então, da pessoa com deficiência, o direito de ter uma sala acessível, um lugar acessível para estudar, um hospital que você consiga entrar, enfim, a acessibilidade verdadeira. Fala um pouquinho disso para a gente, porque depois também nós vamos escutar outros depoimentos de pessoas que também viveram situações e que estão avançando. Na verdade, o Dr. Acari, que é o nosso grande acolhedor, né? O médico que acolheu a pólio e que ofereceu para a gente uma perspectiva de tratamento, de entender como lidar com a poliomielite. Ele fala que a pólio, ela desenvolveu muito o jeito de tratar as pessoas. Porque até a poliomielite não havia UTI. A UTI foi criada por causa da poliomielite. Porque, obviamente, que os pais não se conformavam, que o seu filho pegava uma doença viral e morria, e se não morresse, ficava muito mal. Então, o respirador, que foi tão importante na Covid, a gente viu que quando faltava respirador, que desespero que era, né? Na pólio foi isso que aconteceu, não tinha respirador. Ele foi inventado, esse pulmão mecânico que a Sandra fala, né? Uhum. Que é aquela máquina que põe a criança dentro e fazia uma pressão negativa. Então, ele forçava o pulmão para dentro, depois ele soltava, fazia o que o pulmão faz de forma mecânica. Ele foi criado por causa da pólio. Todo o tratamento de ortopedia foi desenvolvido por causa da pólio. Órtese, muleta, cadeira de roda, foi muito mais pensado depois da pólio. Porque o que você ia fazer com aquele monte de criança que ficou tetraplégica? Você ia desistir dos seus filhos? Não, você queria que eles estudassem? Você ia dizer, olha, só porque meu filho não anda, não tem direito de fazer nada? Não. Então, doença é muito ruim, mas doença traz uma nova forma de pensar, traz ciência, traz desenvolvimento. Então, sim, a gente mudou a sociedade para enxergar que o mundo podia ser possível mesmo para quem andasse numa cadeira de rodas. E o que a sociedade ganhou com isso? Vai ver os idosos, quando eles vão para o shopping, vão lá e pegam o carrinho que foi pensado para uma pessoa com deficiência, mas aquele idosinho que hoje tem 90 anos, ele pode ir na formatura do neto dele, porque vai ter um banheiro que se ele tiver numa cadeira de rodas, ninguém vai falar para ele que ele não pode ir. Sim. Não é?
A vovó pode ir lá no almoço de aniversário do neto, não importa se ela não esteja bem naquele dia, põe numa cadeira de roda e leva, vai ter banheiro, vai ter rampa para ela poder ir. Então, às vezes, essas pessoas de idade não percebem o quanto hoje eles usufruem de poder participar da sociedade quando eles não lutaram por isso. Nós lutamos. Então, a gente tem que ser tratado com muito carinho, com muito respeito, porque a gente pensa em soluções para as pessoas antes que elas precisem delas. Sim. Que eu preciso, eu solucionei o problema que hoje a sociedade inteira usufrui. E nesse caso, não necessariamente tendo ali a polio, né? Mas é por isso que é bom, você a não idade, tem. Exatamente. Então, assim, né, vocês usufruir. pensaram, né, e construíram situações para que hoje as pessoas, numa outra condição, envelhecimento, possam usufruir também. Bom, a gente vai escutar agora o depoimento do médico Acari, que você comentou tanto com carinho e que ele também esteve muito aqui na LESP. Eu encontrei várias vezes com ele aqui, porque nós tivemos discussões muito importantes aqui na LESP sobre esse assunto, a polio e a síndrome pós-polio. A gente vai escutar um pouquinho do que ele tem para falar. Meu nome é Acari Souza Bulho Oliveira, sou neurologista e trabalho na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Dentre as atuações, doenças neuromusculares e nas doenças neuromusculares, poliomielite. A polio nos ensinou muito, desde o passado remoto, o passado mais recente e o momento atual. Se nós tivéssemos feito a nossa tarefa, como nós aprendemos com os grandes epidemiologistas do passado, esta epidemia, essa pandemia relacionada à Covid-19, ela seria diferente. Em relação à poliomielite, é uma enfermidade, é uma doença muito antiga já. Foi descrita lá no Egito, onde tem uma estela egípcia mostrando aquela característica atrofia que aparece na perna das pessoas vitimadas com o vírus da poliomielite. Depois, nós tivemos uma epidemia enorme no começo do século XX, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Mas a maior quantidade, sem dúvida nenhuma, foi nos anos 50 do século passado. Uma epidemia acometendo muitas crianças na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas em 1955, uma novidade muito importante, muito interessante. 12 de abril, Salk, Jonas Salk, vacina da polio funciona. E realmente demonstrou-se que a vacina de vírus inativo com formol, ela funciona. E assim começou-se uma vacinação em massa nos Estados Unidos, no Canadá. E aquela quantidade de pessoas com poliomielite caiu de uma forma dramática e maravilhosa. Mas aqui no Brasil, nós demoramos para acatar essa forma terapêutica de prevenção da doença. E ela persistiu ainda no final dos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, até em 1989, quando nós tivemos aqui no Brasil o último caso de poliomielite. Foi lá na Paraíba, na cidade de Souza, onde tem as pegadas do dinossauro. Essas pegadas do dinossauro, elas representam o último caso de poliomielite, de vírus selvagem, aqui no Brasil. Essa é a marca. O Brasil, a América do Sul, foram campeãs em relação a este momento, de conseguirmos o último caso aqui nesse país. Depois, na América do Sul, em 1994, o último caso no Peru. E assim, a América, toda ela ficou livre da poliomielite. Mas ela ainda está presente, ela ainda se encontra em muitos países. Recentemente, o vírus selvagem da polio, ele foi identificado lá na Inglaterra. Em Inglaterra, não estou falando em local onde que fica muito distante. E para ele chegar aqui para a América do Sul, é uma pequena viagem de avião ou uma pequena viagem de navio, ela pode chegar de novo. Nós temos que ficar atuantes, nós temos que ficar atentos a esta situação.
Como é que nós ficamos atentos? Nós aprendemos. Como é o quadro clínico da polio? Paralisia flácida. É a criança que tem febre, é a criança que tem dor, é a criança que vem apresentar um quadro de paralisia nos membros de uma forma flácida. Portanto, toda vez que aparecer um caso clínico de criança ou adolescente de paralisia flácida, temos que ficar atentos. Pode ser poliomielite. E assim nós temos uma vigilância sanitária atenta, atuante a essas condições de paralisia flácida. Recentemente, nós tivemos uma outra notícia, lá em Roraima, na cidade chamada Rorainópolis. Essa cidade ela fica ao sul, a sudeste do estado de Roraima, nas margens da rodovia 174, um município agrícola com mais de 30 mil pessoas. E uma criança adolescente, feminina de 14 anos, está apresentando um quadro de paralisia flácida. Foi dito que poderia ser poliomielite. Até pode ser, mas como que eu confirmo que seja poliomielite? Exame de fezes, cultura de fezes. Se lá naquela cultura aparecer o vírus da polio, ele retornou de novo para o Brasil. Ele está presente aqui. E se ele estiver presente, não tem um outro jeito. É campanha maciça de vacinação. Nós temos que vacinar nossas crianças. Nós aprendemos no passado. Como que a polio caiu? Vacina. Mas para isto, há necessidade de vacinarmos uma quantidade grande de pessoas ao mesmo tempo. Mais de 90%. E qual é a cobertura vacinal atual de poliomielite no Brasil? Próximo de 70%. É muito baixo. E eu não estou vendo, como especialista na área da neurologia, uma atenção grande para esta situação chamada poliomielite. É uma doença praticamente erradicada. Ela não pode voltar. Nós não podemos deixar que ela retorne. Nós temos as pessoas que tiveram poliomielite no passado, essas pessoas estão presentes aqui. Elas são as marcas da poliomielite. Elas trazem as marcas da polio com a atrofia, com a fraqueza e mais. Cerca de 60% dessas pessoas, hoje, elas enfrentam uma nova realidade. É a síndrome pós-poliomielite. E como que essa síndrome pós-polio são aquelas pessoas que tiveram polio no passado. Hoje elas têm as suas marcas e depois de um certo período de tempo que a sequela estava estável, ou seja, a fraqueza estava estável, uma nova fraqueza se instala de uma forma progressiva. Associadamente a essa fraqueza, fadiga, dor muscular, dor articular, alteração na qualidade do sono, intolerância ao frio, ou seja, um comprometimento progressivo que afeta a qualidade de vida dessas pessoas, a qualidade operacional dessas pessoas, a qualidade de trabalho dessas pessoas. Isso se chama síndrome pós-polio e ela está relacionada com a doença lá no passado, com a manifestação recente. Acreditem, isso existe. E acreditem, nós temos pessoas com sequela de poliomielite, com síndrome pós-polio. E elas nos ensinam o que aconteceu no passado, nos ensinam o que está acontecendo no momento, e por elas, e por causa delas, e através delas, temos que fazer uma campanha intensa para que polio nunca mais neste país. Até o doutor Acari termina falando sobre a pós-polio. A gente tem, então, inclusive, aprovado aqui na LESP, foi uma discussão muito intensa, né? Várias audiências públicas, com muitos médicos, fisioterapeutas, muitos pacientes também, falando sobre essa questão da pós-polio. E a lei 17.291 de 2020, ela então instituiu a Semana de Conscientização da Síndrome Pós-Polio. Então, no dia 24 de outubro é o dia, né, que é colocado para falar sobre esse assunto, é o Dia Mundial, né, do combate à poliomielite. Isso, e daí aqui, né, como pós-polio, essa lei acabou também incorporando essa data, mas é uma semana toda.
para falar sobre isso. Acho que a vacinação acaba sendo também um foco bem importante, né? É porque nessa época você também já sabe como é que estão os índices do ano. No geral, elas estão baixas, infelizmente. E, assim, na minha opinião, a gente poderia trabalhar mais essa semana falando sobre esses assuntos nas escolas. Eu acho que isso deveria ser levado para falar sobre imunização. Até porque a gente tem hoje toda essa linha anti-vacina. Se você fala e leva a história da poliomielite para a sala de aula, para discutir vacina, a importância de vacina, o que era quando não tinha vacina, é que hoje a população não tem consciência o que é negro não ter vacina. Bom, a gente viveu aí a Covid, só depois que a vacina foi disponibilizada que a gente conseguiu realmente dominar a doença. Daria para dominar sem a vacina? Não sei. Mas seria muito mais difícil, seria muitos anos de confinamento para você, porque se você não tem vacina, o que você tem que fazer? Você não pode deixar as pessoas terem contato. Exatamente. Na prática é isso. Então, a gente hoje tem uma qualidade de vida muito melhor porque existe vacina. Por que a gente vai abrir mão de vacina? Né? Claro, eu acho que a vacina precisa ser uma vacina confiável, mas... E o que representa ter, então, essa lei aqui no estado de São Paulo para ter uma semana para falar sobre esse assunto, trazer um assunto que é tão importante? Afinal de contas, o Brasil é um dos países que mais recebe estrangeiros, nós temos portas abertas com vários países. A gente recebe pessoas que estão fugindo da guerra, da fome, de várias situações. E como você disse, pode ser sim um canal de transmissão ali. A gente tem isso e a gente também tem a falta de saneamento. Então, eu acho que isso aí pode ser uma condição bombástica para você ter um vírus que é justamente um vírus orofecal. Estou falando especificamente do vírus da poliomielite. Por isso que a gente tem muito medo, porque realmente o risco é muito grande. Aí essa semana é uma conquista aqui no estado de São Paulo, poder chamar a atenção sobre o assunto? Eu acho que é, e eu acho que ela devia ser muito mais, como eu falei para você, muito mais aproveitada. Né? Nos postos de saúde, falar mais sobre isso. A gente já viu crescer o interesse, porque tem, então nós fomos convidados para falar sobre poliomielite, tanto pelo Dia Internacional, que é o 24, mas na semana toda. Nós estivemos, inclusive, num programa da Band para falar sobre isso, que foi muito legal, primeira vez que a gente vai falar ao vivo. Então, eu acho que tinham que crescer essas ações. Né? O próprio estado de São Paulo tinha que se apropriar dessa data, não só a gente. É verdade. Bom, e a gente vai assistir agora mais um depoimento agora da Maria Isabel, contando um pouquinho daquilo que ela viveu, as situações que enfrentou. Vamos acompanhar. Eu sou o presente vivo do passado que ninguém quer que volte. Eu sou uma sobrevivente da polio. Meu nome é Maria Isabel, eu tive polio aos 10 meses de idade e sofro as consequências de não ter tomado a vacina até hoje. A vacina é muito importante. A vacinação não é uma opção, é uma obrigação de todos os pais responsáveis para vacinar as crianças com menos de 4 anos. A poliomielite dói. Quando ela não mata, ela deixa sequelas irreversíveis para o resto da vida. Em 2009, eu descobri uma nova fraqueza muscular em mim, que hoje é chamada de síndrome pós-pólio, que agravou ainda mais a poliomielite. O corpo que funcionava com neurônio amigo do que tinha morrido com o poliovírus também se desgastou. E isso fez com que eu tivesse uma nova fraqueza e fosse para a cadeira de roda. Então, a vacinação, ela é saúde para as nossas crianças. A vacina, ela está tendo uma diminuição desde 2015, vem diminuindo os pais responsáveis que levam as crianças para serem vacinadas. Isso é péssimo, porque onde tem uma brechinha para o maldito poliovírus entrar, ele vai entrar. Então, se todo mundo ao redor
de uma criança menos de 5 anos estiver vacinado, protegido, o poliovírus não vai encontrar lugar nem espaço para ele se alojar ali. Então não se esqueça, vacinação não é uma opção, é obrigação. Vacinar é um ato de amor. Quem ama, vacina. É isso aí. Bom, e de que maneira a Associação G14 ajuda também a instruir as pessoas já em relação a pós-pólio, né? Então já tem essa questão de não sobrecarregar os neurônios que são responsáveis por outros movimentos e que acabam sendo utilizados pela paralisia, né? Nas pernas principalmente, né? Em algumas pessoas até no corpo, né? Todo. Então como que a associação também ajuda essas pessoas? É com informação? É dando também direção onde conseguir, porque precisa de reabilitação, precisa dos equipamentos, como você disse, até a sua muleta não está aí à toa, né? Ela está aqui porque ela faz parte de você, sim, né? Ela não atrapalha, porque ela tem uma função. Né? Até a gente estava aqui antes do programa, onde colocaríamos, vamos colocar, não vamos, faz parte da sua história, né? É interessante que a gente vai ficando mais velho e vai entendendo certas coisas. Durante muito tempo eu não gostava que as muletas saíssem na foto. Aliás, nem óculos, viu? Eu tirava os óculos na hora que eu tirava a foto e eu tirava a muleta. Até o dia que eu entendi que, na verdade, a muleta está ali porque ela tem uma função que é muito boa para mim, porque a muleta me permite fazer o que eu não faria sem elas, que é caminhar, que é poder me locomover. Então, o dia que eu fiz as pazes com a muleta foi muito bom para a minha vida. Eu acho que quando a gente conhece pessoas na mesma situação, a gente tem como trocar essas experiências. Então, o melhor da associação é que ela promove que a gente se encontre. Nós promovemos muitos encontros, inclusive internacionais. Nós fizemos um encontro lá em Buenos Aires com o pessoal que foi vítima da polio de lá. Eles prepararam um simpósio muito bacana. Então nós fomos para lá, o pessoal do Unifesp foi para lá e os médicos deles, e trocamos figurinha, foi muito bom. Teve um encontro no México também. Várias pessoas foram, aí mais difícil, porque foi uma viagem mais cara. Aqui em São Paulo, nós reunimos umas 200 pessoas, foi o que mais reuniu gente. Veio gente da América Latina. E então, os médicos trazem o que eles têm de estudos. O próprio setor de investigação neuromuscular lá, eles promovem muitos estudos. Eu acho que tem mais de 10 que eles fizeram com a população. E aí, porque na verdade o que a gente precisa de uma adaptação. A polio não vai embora. As sequelas da polio não vão ter uma melhora muito grande. O que a gente vai fazer? É aprender a usar a tecnologia a nosso favor. Nós vamos aprender o que é que ajuda, não a reabilitar, mas a manter a saúde muscular, a manter a sua função, a manter o seu movimento dentro daquilo que a gente chama de atividades da vida diária, para você ter autonomia e estar de bem com a vida. E a LESP tem um papel também fundamental, né, nesse processo. Sempre. Eu coloquei lá a LESP, Síndrome Pós-Polio, mas veio uma pilha de ações e de coisas que a gente fez. Então, aqui, se é a casa do povo, é a nossa casa e a gente sempre usou esse lugar aqui dentro das nossas batalhas. Sempre fomos muito bem recebidos aqui. Continuam tendo as portas abertas, viu? Bom, eu quero agradecer então a Andréa Caselli, que é conselheira fiscal da Associação G4, que falou com a gente então dessa situação, após pólio e principalmente o alerta, vacinação sempre, há necessidade disso e o quanto ela é importante. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, a LESP Cidadania fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.